Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos aí, estamos fazendo um caminho legal na filosofia. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, das aulas e que esteja contribuindo para o processo de conhecimento de vocês. Vamos agora para o vídeo de hoje. É o seguinte: a gente vai começar uma sequência de algumas aulas onde a gente vai tratar da questão do ser humano e como definir o ser humano, né? É uma preocupação que a gente tem desde o surgimento da filosofia, né? O que o ser humano é, na sua essência, na sua natureza, né? Aí a gente vai entender, por exemplo, nessa primeira aula, o ser humano como um ser racional, dotado de razão, que é o que nos diferencia dos outros animais, dos outros seres vivos. A capacidade nossa de pensar, de conhecer e de chegar à verdade. Tá? Somente o ser humano é capaz de conhecer e chegar à verdade, porque ele é dotado de razão. Depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar o ser humano como um ser transcendente, um ser espiritual. Depois, o ser humano de várias outras facetas. Depois, o ser humano além da razão. Tá? Então, fica de olho nessa sequência de vídeos. A gente vai conhecer o ser humano na sua essência. A gente vai conhecer o ser humano na sua natureza. Nessa aula, o título é O Ser Humano como um Animal Racional. Beleza? Vou lá para a nossa apresentação para a gente começar a nossa conversa. Beleza? Vamos dar um F5 aqui. Vamos aqui nessa parte do ser humano. Vamos dar um F5 aqui. Aí, beleza. Então, vamos começar a entender o ser humano na sua essência a partir do ponto que está lá no surgimento da filosofia, que é entender o homem como um ser racional. Amores, entender o ser humano como um ser racional é entender que o ser humano ele é dotado de razão e pela razão ele chega ao conhecimento das coisas. Tá? Essa ideia do ser humano como um ser racional ela aparece entre os gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Diz são só eles que entendem o homem como ser racional? Claro que não. A gente tem ao longo da história várias outras correntes filosóficas que vão definir o homem como razão. Só que são eles os primeiros a despertar o homem para a razão. Aliás, quando a gente chega no período mais contemporâneo, ali no século XIX, vai surgir um movimento na filosofia chamado romantismo, que vai criticar muito essa ideia de entender o homem como um ser racional. Tem até um exercício que o Enem trouxe há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, onde eles trazem um trecho do Nietzsche, filósofo do século XIX, em que o Nietzsche critica Sócrates e Platão. Porque na visão nietzschiana, Sócrates e Platão trouxeram um mal para a humanidade, que é despertar o homem para o seu ser racional, para o seu lado racional. Então, os movimentos mais contemporâneos da filosofia são muito críticos, alguns deles são muito críticos a essa ideia do homem como um ser racional, que começou nos gregos. Aí, quando a gente chega ali no século XVI, a gente começa a assistir um movimento racionalista, encabeçado por René Descartes, que vai retomar essa reflexão do homem como ser racional. Aí a gente tem um humanismo ganhando força na Europa, que vai continuar essa conversa. Quando a gente chega no século XVIII, você tem um movimento iluminista, que faz a gente despertar de novo para a razão. E aí, quando a gente chega no período mais contemporâneo, começam a surgir alguns movimentos, como o romantismo alemão, como a Escola de Frankfurt, por exemplo, que vão criticar essa visão do homem meramente racional. Para esses movimentos contemporâneos, o despertar da razão nos fez estar escravos da razão. Criou o que eles chamam de razão instrumental, ou seja, o homem se torna escravo dessa razão. Tá? Então, a gente vai passear nessa aula com essa concepção do homem como um animal racional, como um ser racional, tendo como referência Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos embora? Então é isso aí. Bom, o primeiro cara que vai falar com a gente sobre o homem como um animal, como um ser racional, é Sócrates. Sócrates ele vai propor para nós um movimento que ele chama de movimento dialético. Deixa eu já colocar tudo aqui, que está faltando 2 setinhas. Aí apareceu. O Sócrates ele vai entender que o homem ele é capaz de chegar ao conhecimento das coisas, o homem ele desperta para a sua razão por meio de um movimento. E é um movimento que ele vai chamar de dialética ou diálogo crítico. Cuidado, tá, gente?
diálogo e dialética são duas palavras parecidas, mas que elas têm algumas diferenças. O diálogo é tese mais tese. Então, duas pessoas que têm uma tese parecida sobre determinado assunto estabelecem um diálogo. Dialética é uma tese que se contrapõe a uma antítese, uma antítese, tá? Então, o movimento dialético, ele acaba de alguma forma sendo diferente do movimento dialógico. Só que alguns exercícios, ao invés de chamar de dialética, é um diálogo crítico. O diálogo crítico é uma espécie de dialética. Sócrates, ele entende que o homem é um ser capaz de conhecer a si próprio. E o movimento dialético, segundo Sócrates, é um instrumento que o homem tem de conhecer a si mesmo, de refletir sobre a sua existência. Há uma frase, né, de Sócrates que aparece no livro de Platão chamado Mênon, que eu acho maravilhosa a frase. Sócrates fala assim: uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Olha que maravilhoso. Uma vida que não é refletida não merece ser vivida. É interessante você entender que Sócrates, ele não escreveu nada. Você não tem um livro escrito por Sócrates. Tudo que a gente sabe do Sócrates são narrativas de Platão. Platão, nos seus diálogos, nos seus livros, apresenta Sócrates. Tá? Então, essas frases que Sócrates diz, elas aparecem nas obras platônicas, nas obras de Platão. E quando Sócrates fala, olha, conhece-te a ti mesmo, ou só sei que nada sei, ou mesmo, uma vida que não é refletida não merece ser vivida, ele está colocando no homem a condição de ele, homem, conhecer a si próprio, e por meio desse conhecimento chegar ao conhecimento da verdade. Gigi, como é que é a filosofia antes de Sócrates? Antes de Sócrates, a gente tem um movimento que nós chamamos de pré-socráticos. Esse movimento pré-socrático, ele é o primeiro grande movimento da filosofia. Começa lá no Tales de Mileto, no século VI antes de Cristo. Por volta de 640, 620, a gente já tem primeiras narrativas pré-socráticas. E Sócrates, ele só vai nascer, só vai aparecer no ano de 470 a.C. Então, quando Sócrates nasce, nós temos 150 anos de filosofia já transcorrendo pela Grécia. Só que os pré-socráticos, eles têm uma preocupação muito maior com o conhecimento do universo, a origem das coisas, a origem do universo. Quando aparece Sócrates, essa ideia de cosmologia, ela vai dar lugar a uma ideia de uma epistemologia, episteme, o conhecimento das coisas, uma ontologia, o conhecimento do ser. E o que Sócrates está dizendo? Ele está falando, olha, somente o homem, e lembrem, gente, que o homem que eu estou falando, não estou falando gênero masculino, estou falando pessoa humana, é capaz de chegar ao conhecimento das coisas. E nós vamos chegar ao conhecimento das coisas por esse movimento dialético. E Sócrates, quando ele propõe esse movimento dialético, ele fala que a sua dialética passa por 4 etapas. Tá? O homem é o único animal capaz de passar por essas 4 etapas. Outros animais, eles têm um conhecimento instintivo das coisas, não é um conhecimento racional. Gigi, você está falando então que para Sócrates nós não somos instintos? Claro que somos. Somos dotados de nossos instintos. Mas nós também, junto com os instintos, somos dotados de razão. E o que nos leva ao conhecimento das coisas, segundo Sócrates, é a razão. Para isso, a primeira etapa, Sócrates chama de exortação. O que é exortação? O que é a exortação? É o convite para a discussão. É o convite ao debate. É o convite à dialética. Há um livro de Platão, que eu amo esse livro, acho maravilhoso, chamado Banquete. No Banquete, se você quiser, eu tenho uma aula no canal só sobre Platão, onde eu trabalho bem essa questão do banquete, que eu vou passar bem rapidamente. No Banquete, Sócrates quer chegar ao conhecimento sobre o amor. E no meio de um jantar, ele provoca os seus discípulos a chegar à ideia do que é o amor. E o primeiro passo para que você chegue a uma definição sobre o que é o amor é a exortação.
Num outro livro também, maravilhoso, de Platão, A República, Sócrates quer chegar a uma ideia do que é justiça. E o primeiro passo a chegar a uma ideia do que é justiça é a exortação. Convidar os seus discípulos a isso. Depois que houve o convite à discussão, Sócrates promove uma indagação. E o que seria a indagação? É a coleta das opiniões. É perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre aquele assunto. É tirar de cada um o conhecimento que eles têm sobre aquele tema. Na República, por exemplo, quando Sócrates pergunta a Céfalo o que é justiça, Céfalo fala: olha, justiça é dar a cada um que lhe pertence. Justiça é dar a cada um que lhe pertence. Sócrates, ele sabe que justiça não é isso. Só que se ele chegar no Céfalo e falar que o Céfalo está errado, onde é que está a humildade que Sócrates tanto prega? Então, o que ele precisa? Ele precisa partir para a terceira etapa, que é a ironia. A ironia que é nada mais do que desconstruir o argumento. É você pegar a tese do seu opositor e mostrar que a tese dele está errada, não como uma afirmação, mas como uma questão, com um questionamento. Quando Céfalo responde a Sócrates, por exemplo, que justiça é dar a cada um que lhe pertence, Sócrates responde a ele: mas espera aí, como assim? Se uma pessoa tem uma arma, pertence a ele a arma, e ele foi diagnosticado com loucura, tem que se tirar a arma dele. Ora, se justiça é dar a cada um que lhe pertence, então é justo que lhe devolva a arma. E aí Céfalo responde: não, porque senão ele pode matar um inocente. Aí Sócrates conclui: então justiça não é dar a cada um que lhe pertence. Então, na ironia, Sócrates usa de perguntas, de questionamentos, para desconstruir as antíteses, para desconstruir aquilo que seus opositores estão falando, para levar ao que é o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é a maiêutica. A maiêutica significa parto. A mãe do Sócrates, segundo a tradição, ela era parteira. Então, Sócrates, ele conviveu muito tempo vendo crianças nascendo, vendo parto acontecendo, parto. E ele entende que o nascimento do conhecimento é como o nascimento de uma criança. Não é instantâneo. Não vem de uma cegonha. Não vem de um pé de couve. A criança, ela é gerada, ela é gestada, ela é formada durante 9 meses até que ela nasce. E aí Sócrates percebe, o indivíduo para alcançar o conhecimento, ele tem um processo também. O conhecimento ele não é instantâneo. A verdade, ela precisa de um movimento. O homem se descobre racional, o homem se percebe um ser racional à medida que ele faz esse movimento dialético, que passa por uma exortação, passa por uma indagação, atinge uma ironia para se chegar à maiêutica. Fica atento que alguns livros, e alguns exercícios também, quando falam desse movimento dialético de Sócrates, falam só de 2 movimentos, não falam de 4 movimentos. Tá? Para alguns autores, exortação e indagação é só uma introdução do processo. Então, muitos autores eles consideram somente a ironia e a maiêutica para definir o homem como ser racional. Tá? Então, o que aqui a gente percebe em Sócrates? Nós somos racionais porque nós somos os únicos capazes de chegar a um conhecimento. E nós somos capazes porque, diferente de todos os outros seres vivos, dos outros animais, somente nós somos capazes de exortar, indagar, usar da ironia para atingir a maiêutica. Por isso somos seres racionais. Ok? Então, beleza. Essa é a concepção socrática do homem como ser racional. E Platão? Como é que Platão entende isso? Platão parte de uma teoria chamada Teoria das Ideias, que vai aparecer nos livros 6 e 7 da República. A República é uma compilação de 10 livros, e no 6 e 7 ele vai estar trabalhando os seus mitos.
tá? O mito da linha, o mito do sol e o mito da caverna. Se você quiser conhecer um pouco desses mitos, no canal também eu tenho uma aula sobre Platão e que lá eu discuto cada um desses mitos. Depois da aula você pode dar uma olhada lá, só para você ter uma ideia do que é o mito do sol, do que é o mito da linha, e dois mitos que levam ao mito da caverna. E o que Platão está entendendo? Ele está entendendo o seguinte, ó. Setinhos aí, apareceram setinhos. Gente, ainda estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. E chegou. Vamos lá. O que Platão está entendendo na República, quando ele, nos livros 6 e 7, discute a teoria das ideias? Ele está falando o seguinte: o homem é um ser que está entre dois mundos. Nós estamos entre dois mundos. O mundo sensível, que é um mundo imperfeito, que é um mundo onde o conhecimento é distorcido, e o mundo das ideias, que é onde a gente vai atingir o verdadeiro conhecimento. Onde é que nós estamos? Nós estamos no meio do caminho desses dois mundos. O homem é esse ser que precisa fazer esse movimento de sair do mundo sensível e atingir o mundo das ideias. E a única forma de nós fazermos esse movimento, o único meio de nós fazermos esse movimento de sair do mundo sensível e atingir o mundo das ideias é através do conhecimento da razão. E para isso ele desenvolve o mito da caverna, onde no mito ele diferencia esses dois mundos, ele distingue esses dois mundos a partir de dois princípios: a ilusão da caverna e o mundo da verdade. Onde na ilusão da caverna todo conhecimento é limitado. Porque os homens eles estão presos ao fundo de uma caverna, com as sensações determinando o seu conhecimento, os sentidos determinam o seu conhecimento, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. E todo conhecimento que eles têm por meio dos sentidos é um conhecimento distorcido. Percebam que esses homens, presos ao fundo da caverna, eles viam as sombras projetadas no fundo e acreditavam que aquilo era verdade. Significa, então, que a caverna é uma ilusão. Significa que os sentidos, a parte instintiva do homem, a parte sensorial do homem é uma ilusão. E que a verdade está no mundo da verdade, que é do lado de fora da caverna. Onde eu não sou mais enganado pelos sentidos. Onde eu não sou mais enganado pelas sensações. Onde eu tenho um conhecimento verdadeiro. E pela razão, olha que maravilhosa maravilhosa a reflexão de Platão. Pela razão, eu sou capaz de sair desse mundo transitório e atingir esse mundo eterno. E é legal que o Platão, quando ele fala disso, ele gosta de fazer a referência do corpo e da alma. Gente, o corpo, ele é transitório. O corpo, ele vai acabar, ele vai desaparecer. A alma é eterna. A alma para Platão é eterna. E por meio do conhecimento da alma, nós somos capazes de realizar esse movimento dialético. Eu sumi aqui, deixa eu achar eu de novo aqui, porque eu não estou me vendo. Eu não estou me vendo. Se agora eu me vejo, então eu vou ver aqui. Segundinho, gente. Tô aqui. Tô aqui. Vamos continuar então. Ó, desculpa a falha técnica, mas vamos continuar aqui. Compartilhar. Vem cá. Então, olha só que interessante, que maravilhoso. Se eu confio nas sensações do corpo, eu chego a um conhecimento limitado. Por outro lado, se eu entendo que o conhecimento ele está presente na alma, Platão vai chamar isso de teoria da reminiscência, eu atinjo um conhecimento no mundo das ideias. E diferente de todos os outros animais, somente o homem é capaz de fazer esse movimento de sair desse mundo transitório, sair desse corpo da alma, desse mundo do corpo, sair desse mundo dos sentidos e atingir o mundo da verdade, o mundo de um conhecimento eterno, o mundo das ideias.
E aí o Platão ele vai retomar a ideia da dialética do Sócrates. Só que Platão ele vai de alguma forma aprimorar essa ideia da dialética. E ele fala o seguinte, olha, o que é o movimento dialético? É uma ação, tese, que se contrapõe a uma objeção, uma antítese. E Platão vai dizer o seguinte, quando eu me baseio na tese, ou numa antítese, eu estou no plano da doxa. Doxa é opinião. O movimento dialético, ele precisa me tirar da doxa e me levar à episteme. Episteme, que é o conhecimento verdadeiro. Vejam, quando o indivíduo está preso à doxa, quando o indivíduo está preso à opinião, à sua afirmação ou à sua objeção, ele se vê preso ao mundo sensível. A razão, o conhecimento, é aquele instrumento que vai tirar o indivíduo do plano da doxa e vai levar o homem ao plano do conhecimento, a episteme. Vai superar o mundo sensível. Então, o movimento dialético para o Platão é esse caminho que faz o homem sair do mundo, do mundo sensível, que faz o homem sair das ilusões da caverna e atingir o mundo das ideias. Cuidado, e aqui é uma dica que Platão está dando para você que está assistindo a aula. Cuidado para você não ficar muito preso à sua tese. Muitas vezes a gente se convence que está certo, a gente tem aquela convicção plena de que nosso conhecimento é único e verdadeiro, e a gente é incapaz de atingir o mundo das ideias, porque a gente se prende a verdades absolutas que nem sempre são verdades. O que Platão está dizendo? Para eu atingir o mundo das ideias, eu preciso da razão, como instrumento que vai me tirar do mundo sensível e me levar para o mundo das ideias, que vai fazer com que eu supere a minha doxa e atinja a minha episteme. Beleza? E para fechar, como que Aristóteles entende o homem? A ideia de Aristóteles sobre o homem aparece no seu livro chamado Metafísica. Vou completar aqui. A Metafísica é um dos grandes livros aristotélicos. E é lá que vai aparecer pela primeira vez a expressão homem como animal racional. Aristóteles gosta de se referir ao homem com a ideia de ser animal. Um animal político, um animal racional. E por que ele chama o homem de um animal racional? Olha que ideia maravilhosa. Para Aristóteles, o conhecimento é uma tendência natural que nós temos. Gente, desde que nascemos, nós temos uma tendência a um conhecimento das coisas. Veja uma criança que logo começa a falar e já começa o porquê das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. Ninguém ensinou aquela criança que ela precisa conhecer. Mas isso está na sua natureza. O querer conhecer é inerente ao homem. Gente, o desejo pelo conhecimento, mesmo que seja um conhecimento pequeno ou que seja um conhecimento grande, é inerente a nós. O que Aristóteles está considerando, e lembra comigo, tem uma aula também no canal sobre Aristóteles, você pode rever isso, que a ciência nasce em Aristóteles. E a ciência nada mais é do que a natureza do conhecimento das coisas. E o que o Aristóteles está dizendo? O homem ele vai se realizar como pessoa humana. Olha que maravilhoso. Você pode até usar isso em algumas redações suas. O homem ele vai se realizar como pessoa, ele vai se aperfeiçoar como pessoa à medida que ele desenvolve conhecimento. Gente, nós somos pessoas muito melhores hoje do que nós éramos há tempos atrás, porque hoje nós somos resultado de um acúmulo de conhecimento das coisas. Talvez você possa, nessa parte da aula, pensar assim: ah, mas fulano de tal é melhor do que eu, porque ele conhece mais coisas do que eu. Quem disse?
O fato de conhecer já nos faz aperfeiçoados. E para Aristóteles, o caminho nosso para chegar ao conhecimento é o caminho da razão. Então o homem, ele está, durante a sua existência, e Sócrates, Aristóteles deixa muito claro isso na Metafísica, o homem está, ao longo de sua existência, aperfeiçoando o seu ser. Por quê? Porque ao longo de sua existência, o homem conhece as coisas. E é legal que chega um momento no livro que o Aristóteles ele vai diferenciar o conhecimento em 4 níveis. Conhecimento prático, que é aquilo que a gente aprende e coloca em prática. Aquilo que a gente não guarda para nós, mas serve para ser colocado em prática. Um conhecimento teórico, que é aquilo que a gente aprende e fica armazenado em nossa razão. Um conhecimento produtivo, que é aquilo que a gente conhece para fazer outras coisas. E um conhecimento lógico, que é aquilo que a gente conhece por conhecer. Que do dia a dia a gente vai conhecer. O que o Aristóteles está dizendo é o seguinte, ó, nós vamos aperfeiçoar a nossa existência à medida que nós aplicarmos essa tendência natural nossa de sermos racionais, de conhecer. E isso, na visão aristotélica, vai nos levar a um viver bem. Vai nos levar a um bem supremo. O que é viver bem para Aristóteles? Viver bem para Aristóteles é realizar o meu racional. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, como é que cara vive bem? Ele dorme o dia inteiro, acorda a hora que ele quer, come, descansa. Enquanto isso, eu estou aqui estudando. Enquanto isso aqui, eu estou lendo livro. Se você falar isso para o Aristóteles, ele vai questionar essa tua ideia de viver bem. Porque esse indivíduo que você está olhando, que come, dorme e descansa, ele está limitando a sua vivência à sua necessidade biológica. E para Aristóteles, quando a gente vive a partir de nossas necessidades biológicas, nós não estamos vivendo bem. Porque essas necessidades biológicas, quaisquer animais podem cumprir. Todos os animais comem, todos os animais dormem, todos os animais descansam, todos os animais fazem xixi, todos os animais fazem cocô. Aristóteles fala, não, viver bem não é isso. Viver bem é viver de acordo com a razão. Viver bem é viver de acordo com o nosso dispositivo, que é inerente a nós, que é o querer conhecer. Então, se você tem um amigo que, enquanto você está estudando e está dormindo, na concepção do homem como um ser racional, aristotélico, quem está vivendo bem é você. Porque o que você está fazendo? Você está cumprindo algo que é da natureza do ser humano, da pessoa humana. E quanto mais nós conhecemos, mais perfeitos nós somos. Gente, nenhum animal tem a capacidade de se aperfeiçoar do ponto de vista aristotélico. Só o ser humano. Por isso que o homem é um animal racional. Ou você nunca teve essa sensação? Eu tenho sempre. Você tá lendo um livro de uma tese que você não conhecia, e depois que você entendeu aquilo, você fica numa felicidade plena. Você não conhecia uma coisa, de repente você aprendeu. E você acha aquilo maravilhoso. Você atingiu a capacidade de viver bem. Esse exemplo se encaixa na conduta que Aristóteles chama de eudaimonia. O que seria a palavra eudaimonia? Eudaimonia significa plena realização do ser. Como assim, Gigi? Quando eu conheço alguma coisa, quando eu atinjo o conhecimento de algo, eu vou atingir a minha plenitude. Eu vou atingir a minha plena realização. Aristóteles ele vai dizer que quando eu atingir essa plena realização, eu vou atingir aquilo que deve ser o fim último das minhas ações, a felicidade. Eudaimonia se confunde com felicidade, que passa pela ideia de que eu vou atingir a minha plenitude. Cara, eu terminei de ler um livro
atingir um conhecimento pleno daquilo. Eu atingi a daimonia. Eu aperfeiçoei o meu ser. Outro dia me perguntaram por que eu gosto tanto de filosofia. Eu gosto tanto de filosofia, gente, pela capacidade que a filosofia me dá de poder aperfeiçoar o meu ser. Porque o meu querer conhecer acaba me levando à minha eudaimonia. E ao dar essa aula para vocês, eu quero que vocês também atinjam esse conhecimento das coisas. Também eu posso atingir esse viver bem pela razão por meio de uma justa medida, um equilíbrio das minhas ações. Para Aristóteles, a razão ela deve me levar a compreender que eu não posso usar das minhas ações nem exagero, nem falta. Eu tenho que encontrar um meio termo nas minhas ações. E qual é o instrumento que vai fazer eu encontrar esse equilíbrio das minhas ações? A razão. É por meio da razão que eu encontro esse meio termo. É por meio da razão que eu encontro essa justa medida. Se eu for corajoso demais, eu coloco a minha vida em risco. Corajoso demais, eu nem vivo. Então, o que eu preciso? Uma justa medida entre a coragem e o medo. E onde eu vou encontrar essa justa medida? Na razão. Veja que um animal ele não tem essa justa medida. Os outros animais eles são instintivos. Eles não conseguem encontrar esse equilíbrio. Eu estou com fome. Se eu comer exagero, eu vou passar mal, eu vou engordar, eu vou ter uma congestão. Se eu não comer, porque eu estou de regime, e decidir ficar com fome, eu vou ficar doente, eu vou passar mal. Eu preciso encontrar uma justa medida. Comer na hora certa. Um animal irracional não tem esse dispositivo da razão. Se ele está com fome, ele vai comer o que ele quiser. Entendeu? Essa é a ideia de justa medida. E também eu vou viver bem entendendo que o homem é um animal racional político. O que quer dizer o homem como animal político? Nós nascemos para viver em sociedade. Nós somos seres sociais. E sendo o homem um ser social, um animal racional, ele tem que buscar o conhecimento das coisas nessa sociedade. Para que a sociedade possa ser uma sociedade justa. Para que a gente atinja o que Aristóteles vai chamar de politeia, que é aquela cidade administrada pela razão. Os indivíduos eles compreendem por meio da razão a sua forma de conduzir a sociedade. Se você for um canil, os cachorros eles não têm esse dispositivo de se organizar de forma racional naquele canil. Se for num zoológico e você vê lá um grupo de macacos numa ilha, os macacos eles não têm essa capacidade de se organizar de forma racional pelo progresso daquela ilha. Não. Eles simplesmente vivem. O homem não, porque ele é um animal político. Ok? Então, nessa aula, nós passamos pela concepção racional do homem, do ponto de vista socrático, platônico e aristotélico. Tá bom? Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem e a gente vai respondendo, mas espero que tenha ficado claro essa concepção. Deixa eu me despedir de vocês. Vamos lá, interromper compartilhamento. Vamos voltar para lá. Ó, espero que tenha ficado clara a aula. Qualquer dúvida, estamos juntos aí, estou à disposição. E no próximo vídeo, a gente vai entender o homem a partir de outras facetas, vamos entender assim. O homem com animal espiritual, o homem que transcende a razão, e aí a gente vai construir uma ideia bem legal, beleza? Tamo junto, até a próxima!